Bom dia, meus bebezinhos. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina Saúde Coletiva. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos, ou 40 ou 60 minutos, eu não sei quanto tempo mais, porque eu acho que eu não sei mais nem contar quanto é 1 mais 1, quanto é, hein, gente? Então, bora lá começar a aula antes que eu fique bem doida e não saiba nem desenhar um ó com uma quenga. Antes de iniciar, vamos para a dica de hoje, a dica fundamental. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão lavando essas mãos cebosas, se vocês estão usando máscara nessa cara de pau de vocês. E quero dizer para vocês que é para se cuidar, que não é férias, entendeu? Não tem para que férias, deixa para ter férias quando a gente morrer. É quarentena, se estude e é importante essas medidas para que em breve todos nós estejamos juntos, se abraçando, se beijando, festejando, comendo cuscuz, tomando vinho. Eu ainda não consegui abrir a garrafa de vinho, gente. É um complô. Mas bora lá. Quem sabe até o final dessa quarentena eu consiga abrir. Eu tô com muita saudade de vocês, de verdade. Mas é importante essas medidas, esse nosso distanciamento, para que a gente não fique doente e não possa comer o cuscuz nem tomar o vinho, tá certo? Então lavem bem essas mãos cebosas e use máscara nessa cara de pau de vocês, viu, Rudolf? Travou, Jesus? Não. Bora começar essa aula. Bem, a aula de hoje está relacionada a exercício físico como agente promotor de saúde, que, de acordo com o cronograma, segue para a data 23 de abril, que já passou, né? Mas vocês já sabem que nessa prova esse assunto não vai cair, né? Pois bora lá, gente. A gente sabe que o movimento corporal é um comportamento natural do ser humano. Então, as atividades físicas que se utilizam dos movimentos corporais também são, certo? E aí, entre essas atividades físicas mais comuns, a gente pode destacar a caminhada, a dança, esportes e a prática de exercícios físicos, isso com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar, bem como combater as doenças crônicas e os fatores de risco da população, certo? E aí a gente vê que a literatura ela tem relatado que houve uma acentuada redução das doenças infecto-parasitárias e de um aumento progressivo na morbimortalidade por doenças crônicas degenerativas, representadas principalmente pelas doenças do aparelho circulatório, pelas doenças do coração e também por neoplasias. Em relação a esses aspectos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, a gente pode inclusive constatar que os produtos tecnológicos e de informática, eles tiveram uma grande importância para a humanidade, mas eles foram em grande parte responsáveis pelo aumento da inatividade física, que é observada nos dias de hoje, né? E aí, outro agravante é o consumo de um alto teor de gordura e carboidratos na nossa alimentação diária. Principalmente agravado por um baixo consumo de frutas e verduras. Então, essa redução das atividades físicas e uma má alimentação acabou proporcionando um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, esses fatores de risco, eles representam
atualmente, para isso voltado para as doenças crônicas não transmissíveis, esses fatores de riscos, eles representam um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Aliado a isso, a gente vê um quadro sanitário em que se combina as doenças que são ligadas à pobreza, isso típica de países em desenvolvimento. Já em países mais influentes, a gente, mesmo naqueles países influentes, a gente percebe que teve um aumento das doenças crônicas não transmissíveis também. Além disso, a gente se depara com os determinantes sociais, como, por exemplo, o aumento da expectativa de vida, a industrialização, a urbanização e as mudanças de hábito de vida, elas são vistas como uma consequente maior exposição aos fatores de risco e inadequado estilo de vida, e que contribui consideravelmente para o aumento da prevalência e incidência dessas doenças crônicas não transmissíveis também. Na antiguidade, as características físicas como força muscular e resistência física, elas sempre estiveram associadas a uma boa saúde e também associadas à longevidade. E observou que essas pessoas eram mais independentes e tinham uma vida mais longa. Porém, isso nunca foi fator fundamental em termos de saúde pública, uma vez que nessa época as principais causas de mortes elas estavam relacionadas ao meio ambiente, como a água, os alimentos e o clima, e também as causas externas, como as mortes em guerras e acidentes em geral. Então, o interesse em pesquisar os benefícios da atividade física ela surgiu primeiro para entender o processo de treinamento de atletas, que foi por volta da década de 1920. Aí começou a investigar as adaptações do organismo humano ao exercício físico. Atualmente, a gente vê que existe uma vasta literatura sobre as modificações funcionais e também estruturais decorrentes da prática regular de atividade física, e também as consequências dessas adaptações, tanto para a performance humana como para a saúde das pessoas, isso em todas as idades. No entanto, ainda assim, a gente vê que é crescente e preocupante o aumento da inatividade física e, consequentemente, do sedentarismo e das doenças crônicas não transmissíveis. Bem, e esses diversos estudos, eles apontam a associação entre a atividade física e a saúde, ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida, principalmente a partir da meia-idade, porque é a partir desse ponto que os riscos da inatividade física, eles se solidificam e se acentuam. Então, o reconhecimento da importância da atividade física para a saúde é fundamental. E ao adotar um estilo de vida ativo baseado na prática regular de atividade física, a gente reduz os riscos de desenvolvimento da maior parte das doenças crônicas degenerativas. A atividade física regular, por exemplo, é uma tentativa justamente do controle das doenças crônicas degenerativas, assim como a imunização, ela representa a tentativa de controlar as doenças infecto-contagiosas, além de ser, é claro, uma prevenção de um evento coronariano, por exemplo. A atividade física, ela beneficia também a recuperação do paciente depois da ocorrência de um infarto, depois de uma cirurgia de revascularização miocárdica, e contribui também para diminuições de eventos cardíacos subsequentes. Isso é só um dos exemplos. A gente observa também um valor da atividade física sobre o aspecto psicológico, ou seja,
ele é capaz de gerar um bem-estar emocional e alívio das tensões. As endorfinas têm um papel relevante na sensação de bem-estar e o papel direto que há nessa relação entre a concentração sérica de endorfina e a prática de exercício físico, ele é discutido em diversas pesquisas. Eu acredito que diversos outros professores já tenham dito isso para vocês também. Outros fatores relevantes sobre o benefício que é proporcionado pela atividade física para a saúde emocional das pessoas, a gente pode relacionar ao reforço da autoestima, que está relacionado a uma melhor imagem corporal e autonomia, isso devido a uma maior mobilidade física que os exercícios físicos proporcionam. Por isso, os benefícios proporcionados pela atividade física são os benefícios fisiológicos, né, com a diminuição da pressão arterial, controla o peso corporal, aumenta a densidade óssea e a resistência física, melhora a força muscular, o perfil lipídico e a mobilidade. E os benefícios psicológicos estão relacionados principalmente à melhora da autoimagem, aumenta a autoestima e o bem-estar, diminui o estresse e a depressão, mantém a autonomia e reduz o isolamento. Mas além destes, a gente pode destacar outros benefícios, tais como o aumento da resistência aeróbica no desempenho de tarefas específicas. A gente pode observar a melhora da capacidade funcional do sistema circulatório e respiratório, melhora a força e a flexibilidade dos músculos e articulação, reduz os riscos de lesões na região lombar, desenvolve a força do sistema esquelético, controla o peso e reduz a gordura corporal, exerce uma ação positiva sobre os órgãos internos, retarda o processo fisiológico do envelhecimento, desenvolve também as capacidades físicas, diminui o gasto energético e, consequentemente, a fadiga para algumas tarefas específicas, alivia o estresse e a tensão, como já havia dito, estimula também a atividade mental, reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Esse é o principal fator, principalmente relacionado à promoção de saúde. Então, diante de tudo isso que a gente falou em relação às atividades físicas, as causas do sedentarismo, elas são principalmente a falta de atividade física e de uma alimentação saudável. Por exemplo, fazer uso de carro mesmo em pequenos trajetos, utilizar escadas rolantes constantemente, são exemplos. Uma rotina tomada por diversas atividades que não sejam físicas, deixar de realizar algumas atividades domésticas, o consumo exagerado de alimentos industrializados, passar várias horas utilizando o computador em frente à TV. Esses são alguns exemplos em relação às causas do sedentarismo. Como consequência de doenças relacionadas ao sedentarismo, nós temos a hipertensão arterial, a obesidade, aumento do colesterol LDL, diabetes mellitus, ansiedade, infarto e inclusive grandes possibilidades de morte súbita. Também observamos em relação ao sedentarismo má postura, encurtamento muscular e perda de flexibilidade, aumento do percentual de gordura e a diminuição da massa muscular, cansaço físico e mental, indisposição, desânimo, dores. E lembrando que essas dores relacionadas ao sedentarismo, elas muitas vezes são causadas pela falta de circulação no sangue. Então, gente, o termo promoção de saúde,
né? Porque fazer uma promoção de saúde, o termo promoção de saúde, ele geralmente é usado para descrever atividades específicas dirigidas a metas particulares, isso com uma forte ênfase na gestão racional da saúde das populações. De forma indireta, a importância da prática de atividade física, ela se promove proporcionando condições de vida decentes. E aí a gente inclui nesse conceito de promoção de saúde as boas condições de cultura física e as formas de lazer. Até mesmo porque a gente sabe que a atividade física ela vai ter aqueles vários domínios, né? São 4 domínios. Então, a promoção de saúde ela vai estar centrada em uma determinada perspectiva sobre o que deve ser uma boa sociedade, o que seria a natureza e a condição humana. E a gente pode destacar aí na promoção de saúde o fomento da atividade física como uma das ações mais importantes da promoção de saúde, isso no nível individual. Mas a atividade física realizada em grupo é um dos maiores fatores de estímulo para a aquisição de hábitos saudáveis. Dessa forma, a gente pode até defender um conceito de atividade física que se relaciona com o referencial da promoção de saúde que foi explicitada na Carta de Ottawa, entendendo que essa promoção ela se compromete com os benefícios de prevenção de problemas de saúde, como também tem um investimento em recursos para o fortalecimento da solidariedade nas comunidades. Então, a atividade física ela vem se mostrando como uma estratégia potente para agregar as pessoas e, portanto, ela é necessária para estabelecer nesses encontros uma relação marcada pelo compromisso e corresponsabilização pela saúde dos usuários. Além disso, também tem uma preocupação com o desenvolvimento da autonomia individual e pessoal da pessoa e visando aí que essas pessoas vão se apropriando de diversos recursos, possibilitando cada vez mais e resolvendo ou minimizando parte daquilo que tem lhe causado sofrimento. A promoção de saúde, portanto, ela pode ser entendida como uma visão ampliada de saúde, isso vai além dos limites da ausência de doença, que considera diversos determinantes relacionados ao estilo de vida dos indivíduos e da sociedade onde eles se inserem. E a intenção dessa visão é justamente atuar de forma direta nas reais possibilidades de uma vida saudável. E aí, nesse sentido, a concepção de promoção de saúde ela está ligada aos aspectos políticos, materiais, organizacionais e simbólicos da vida da pessoa em sociedade. Portanto, a concepção da promoção de saúde ela está pautada também no equilíbrio de uma vida diária. E aí a gente entra naqueles fatores condicionantes e determinantes, como moradia, lazer, educação, trabalho, e que vai determinar em grande parte as possibilidades de uma vida sadia e protegida de doenças. É importante enfatizar aqui para vocês também que quando a gente faz o estímulo desses comportamentos relacionados à saúde e à atividade física, uma vez que existem evidências da sua influência na melhoria da eficiência do sistema imunológico, esses fatores podem reduzir a incidência também de diversas patologias crônicas e degenerativas. Portanto, as iniciativas de promoção de saúde, principalmente nos
modernos ambientes de trabalho, elas tendem a adotar a atividade física como uma das principais ferramentas, uma vez que a maioria das empresas ela dispensa o esforço físico generalizado, isso para a realização do trabalho, e substitui por movimentos repetitivos e até mesmo algumas vezes insignificantes. E além de todos os benefícios já mencionados anteriormente, a atividade física ela também pode resultar em benefícios econômicos, principalmente voltado para a redução de custos da atenção à saúde. Por quê? Se tem uma promoção de atividade física, automaticamente existe uma diminuição das doenças crônicas não degenerativas e, consequentemente, a redução dessas doenças tem uma redução de atendimentos médicos e uma redução de custos que seriam gastos caso houvesse um adoecimento maior das pessoas. Enfim, gente, existem diversos benefícios em relação às atividades físicas no âmbito da promoção de saúde, isso tanto em relação aos aspectos cotidianos, ao trabalho, em relação a todos os outros fatores que estão relacionados ao processo de saúde e doença, mas também nós temos benefícios econômicos relacionados à promoção e à prevenção de doenças. É evidente que o estado de ser saudável ele não é algo estático, pelo contrário, é necessário adquiri-lo e reconstruí-lo de forma individualizada e constantemente ao longo da vida, ao longo de toda a vida, na verdade, e oferece indícios, inclusive, de que a saúde ela também é de domínio comportamental e, por sua vez, ela deve ser tratada não apenas com base em referenciais de natureza biológica, mas principalmente em um contexto psicossocial e cultural também. Essa figura, ela procura ilustrar o contínuo da saúde. E aí, cada pessoa ela pode estar relacionada em algum lugar dessa passagem entre os extremos de saúde positiva e saúde negativa. No lado esquerdo superior do contínuo, encontra-se o ponto mais elevado da saúde positiva, conforme é definido pela Organização Mundial de Saúde. Já no lado direito inferior, a mais alta manifestação de saúde negativa é a morte. Na maioria dos casos, antes da morte vem a doença. E essa é precedida por um período sustentado quanto à presença de fatores e comportamentos de elevado risco para o adoecimento e para a morte. Com base nesse pressuposto, a gente chama a atenção para a necessidade de se resgatar o conceito de promoção de saúde, isso em dissociação da noção de prevenção de doenças. Aí as estratégias associadas à prevenção de doenças, elas se baseiam, na maior parte do tempo, na concepção de risco ou probabilidade de se tornar doente. Portanto, as ações intervencionistas, elas visam grupos restritos. No caso da promoção de saúde, deve haver uma maior preocupação com os múltiplos aspectos que são relacionados com os comportamentos e estilos de vida. Isso tendo em vista aqueles programas que procuram privilegiar atitudes pedagógicas que visam adequações quanto aos hábitos individuais. E aí, desse modo, a gente percebe que, enquanto a promoção de saúde tem maior expressividade fora da prática médica, com elevado impacto educacional, a prevenção de doenças, elas apresenta características médicas, sobretudo quando
indivíduos de alto risco são identificados e colocados sob cuidados preventivos especiais. Portanto, gente, a efetividade dos programas de promoção de saúde é baseada em aspectos subjetivos e de difícil verificação a curto prazo, ao passo que programas de prevenção de doenças eles podem ser monitorados por diversos indicadores clínicos. Mas, de forma geral, a gente sabe que a saúde positiva ela está associada à ausência de doenças. Portanto, a utilização de estratégias que procuram afastar os fatores de riscos que são predisponentes ao aparecimento e ao desenvolvimento de diversas disfunções orgânicas, elas são fundamentais. No entanto, a percepção de bem-estar como consequente repercussão na qualidade de vida, ela é crítica, principalmente em relação ao alcance de níveis mais elevados da saúde positiva. E aí consiste, inclusive, a noção de que saúde positiva ela inclui dimensões relacionadas com o bem-estar social também, e ao bem-estar que é caracterizado não somente como ausência de doença. E aí a gente deve adotar como principal meta não somente a garantia da maior longevidade, mas sobretudo um aumento na expectativa de vida saudável. Como eu já havia dito anteriormente, de nada adianta viver 100 anos se 50, 60, 70 anos é doente. Nesse aspecto, a gente percebe a efetividade das ações voltadas à maior longevidade em relação, quando a gente aplica adequadamente ações de promoção e prevenção de saúde. Infelizmente, a gente sabe que isso em países desenvolvidos, pesquisas têm mostrado que os habitantes, né, desses países desenvolvidos, eles usufruem não mais do que 84% dos anos de vida de maneira saudável. Os 16% restantes são caracterizados por graves comprometimentos nos componentes de bem-estar. No Brasil, infelizmente, a gente não conhece levantamentos estatísticos nesse sentido. Ainda um comprometimento no bem-estar, ele parece não ser um problema exclusivo também daquelas pessoas com idades mais avançadas. Muitos adultos jovens, por exemplo, eles apresentam dificuldades em alcançar níveis satisfatórios de bem-estar, isso em consequência de disfunções e limitações orgânicas que podem prejudicar a qualidade de vida. Então, garantir uma melhor qualidade de vida em todas as idades é tão importante quanto aumentar a quantidade de anos vividos. Em adição ao aumento dos anos de vida, a meta fundamental na área da saúde pública, vislumbrando aí a promoção de saúde e a prevenção de doenças, está também adicionar vida aos anos vividos. E aí, nesse contexto, o profissional da educação física, ele é peça fundamental, principalmente para estimular hábitos saudáveis e, inclusive, a prática de atividade física, seja de forma individual ou em grupos. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu também vou enviar material no e-mail da turma. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelas redes, no fórum. Principalmente, eu quero estimular aqui para vocês uma participação no fórum da aula. Fiquem com Deus, se cuidem e não se esqueçam de se hidratar. Beijos!